Você nunca vive o futuro é apenas uma projeção. Você precisa fazer por você. Os seus resultados dependem de você. Quando você está satisfeito, você entra numa zona cerebral que todas as influências, todos os pensamentos vão parar no sistema parasimpático, que é uma área do nosso cérebro que nos mantém no que é chamado de zona de conforto, no comodismo. Todas as ações que você fez nos últimos anos da sua vida criaram a sua realidade. Reflita comigo, onde você estaria hoje, se você realmente tivesse colocado em prática tudo que você se comprometeu a fazer nos últimos 2 anos da sua vida? Onde você estaria hoje? Exatamente hoje. Você estaria exatamente como você está? Ou talvez alguma coisa estaria diferente, alguma coisa estaria melhor? Só que você só vai ter intenção biológica se você estiver insatisfeito. Insatisfeito, porque o animal satisfeito dorme. Mulheres entenderão. A tendência da nossa biologia, a pessoa quando satisfeita dorme, vira para o lado e dorme. É um fator natural. O animal satisfeito dorme. O animal satisfeito dorme. Há 70 mil anos, nós éramos insignificantes. E hoje somos o mamífero dominante da face da Terra. Nós éramos insignificantes. Existiam apenas 6 mil de nós. Apenas 6 mil de nós. E o que fez com que hoje a gente esteja aqui foi o brilhantismo, foi a criatividade e a insatisfação daquelas pessoas, não a motivação, a insatisfação, porque uma coisa é estímulo, outra é desenvolvimento, que é muito confundido no mundo hoje. As pessoas confundem estímulo com desenvolvimento. É comum as pessoas estarem extremamente estimuladas, e o meu convite para você quando sair a partir de hoje é que hoje começa. O evento não termina, ele começa. Porque o treinamento nunca acaba. Quem aqui já terminou os estudos e está no mercado de trabalho? Eu também caí nessa. Quando me perguntaram. Em Ohio University, Columbus fizeram essa pergunta e eu caí. Os estudos nunca acabam. Seja você estudando algo formal ou aprendendo com a vida. E o erro é uma das etapas da aprendizagem. O erro é uma das etapas. Aquilo que você está fazendo hoje na sua vida, você teve um aprendizado ou você está repetindo? Alguém aqui conhece pessoas que repetem e repetem o mesmo erro? É porque você ainda não aprendeu. Alguém aqui tem alguma coisa que você não gosta e continua fazendo? Você faz, não gosta e continua fazendo? Você não se conhece, meu amigo. Você pode entender de muitas coisas do mundo, pode entender de empresa, pode entender de negócios, pode entender de tantas coisas, mas se você rompe padrões, você não entende a máquina mais perfeita do mundo, que chama-se cérebro. Nós temos em média 70 mil pensamentos por dia quando estressados ou ansiosos. Alguém aqui conhece pessoas ansiosas, estressadas? Alguém conhece pessoas assim? Intimamente pessoas assim? Ela está na sua cadeira, não precisa levantar a mão da cadeira. Não. Uma pessoa com um estado, com equilíbrio emocional, ela tem em média 60 mil pensamentos por dia. Uma pessoa ansiosa, estressada, ela chega até 70 mil pensamentos por dia. E o que as pesquisas vêm mostrando é que uma pessoa que não tem equilíbrio emocional, 80% desses pensamentos são negativos. E aquilo que eu penso está criando e mudando a química do meu corpo. Will Cunningham, que é um cientista americano, essa pesquisa saiu em 2011 na Science, que é a principal revista de ciência do mundo, e foi feito isso em Harvard, mostrou que um pensamento projetado no córtex pré-frontal, o que é isso? A área racional do seu cérebro, que o mínimo que você deve entender do cérebro, se você quer ter resultado incrível na sua vida. E quando eu falo de resultado, eu falo em contexto geral. Eu falo em contexto geral, resultado tem a ver com equilíbrio. Tem a ver com equilíbrio financeiro, tem a ver com equilíbrio de vida, tem a ver com saúde e família, amor, carinho e compreensão. Cada vez mais no mundo crescem pessoas construindo um patrimônio intelectual e financeiro gigante, uma vida de separação, de discussão, de briga, de problema, de raiva, de rancor, de ressentimento. E isso será que é a vida que você quer para a projeção do seu futuro? Onde a maior parte, quem é empresário? Ajudando nos últimos anos centenas de empresários a faturar dezenas de milhões, eu compreendi de forma clara e objetiva que eles erram na hora de elaborar metas. Eles fazem meta de resultado, eles botam um quadro na parede lindo, cheio de coisas, eles têm uma meta num papel escrito e as suas ações são incongruentes.
A maior parte das pessoas são incongruentes, elas querem ver o pôr do sol e só sai à noite de casa. Você vai ferrar com a sua vida, não vai chegar em lugar nenhum se você não mudar. Motivação dura 72 horas, meu amigo. Eu não vim aqui para te dar motivação. Eu vim colocar o teu sistema nervoso central em estado de insatisfação e dizer o seguinte: eu posso mais na minha vida. Porque você pode mais. Você tem a vida que você merece. A ciência também nos mostra que 95% dos problemas que nós temos que resolver foi nós mesmos quem criou. 95% dos problemas que você vai ter que sair daqui hoje e resolver, esteja motivado, esteja feliz, esteja triste, como você estiver, foi você mesmo quem criou. 95% deles, apenas 5% são injustiças, são fatores externos, coisas que não têm a ver com as suas ações diretas. Felipe, mas é o outro que me irrita. Aquele que te irrita te domina, ninguém pode tirar a sua paciência a não ser que você permita. Cuidado com o que você tolera, você está ensinando o outro como tratar você. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior, o invisível cria o visível, a transformação, a porta que abre pelo lado de dentro, o que está fora é um reflexo direto do que está dentro. Enquanto você não aprender a controlar a máquina mais perfeita, vai passar 1 ano, 2 anos, e quem já viveu 2 ou 3 e 4 décadas na sua vida, e olha para trás e entende quando te faz um exame, as pessoas buscam a medicina onde? Conta para mim, na doença. Quantas pessoas você conhece que realmente buscam a medicina na saúde? E eles andam por aí obeso, ferrado, com a família destruída, um dia feliz e o outro destruído emocionalmente, porque ele acha que a vida é tudo mil maravilhas. E eu não estou falando de cenário otimista e nem de cenário pessimista, estou falando de cenário realista. A realidade que acontece quando você sai lá fora, olha para os seus irmãos, olha para os seus amigos, olha para você, o que está acontecendo? Será que é a vida que você merece? Eu não vim aqui para falar coisas lindas. E quem conhece o meu trabalho sabe disso, e foi dessa forma que eu transformei a vida de milhares de pessoas. Foi dessa forma que hoje eu sou o trainer número 1 no Brasil com maior atuação. Ninguém tem agenda hoje no Brasil dessa forma. Eu tenho orgulho de os maiores ídolos da minha vida hoje ser meus amigos, de me chamar no WhatsApp e perguntar se eu tenho agenda para esse ano, e eu dizer que não tenho para esse ano, só para o ano que vem. Isso é incrível. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso é a sua vida. Você pode construir isso no que você está fazendo, porque você tem tudo que precisa para dar o primeiro passo. Você tem o que precisa. Está em você isso. Só que a questão é que muitas vezes isso aqui está desalinhado. É aqui dentro. A psicologia chama muito da ruminação emocional. Se você, quem vive de passado tem um grande passado pela frente. O passado não equivale ao presente, a não ser que você viva nele. Passado é referência e não direção. Você precisa de um passado resolvido e um futuro definido. Alguém aqui conhece pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de construir um negócio na sua vida? Alguém conhece pessoas assim? Que têm dificuldade? Poucas pessoas conhecem? Parece um braço de jacaré. As pessoas que têm dificuldade de construir negócio, é aonde que ela tem? É lá fora ou é aqui dentro? É aqui dentro, meu amigo. É aqui dentro. E por que muitas pessoas têm dificuldade de construir um negócio? Quando você tinha 3, 4, 5 anos de idade, você fazia 400 perguntas por dia para o seu pai e para a sua mãe. E sabe quem é você hoje na minha frente? A qualidade das respostas daquelas 400 perguntas que você fazia. Está na minha frente, aqui, a qualidade das respostas das 400 perguntas que você fazia para o seu pai e para a sua mãe. Pessoas que têm dificuldade de construir um negócio. Na psique humana, o pai ele representa as leis e a mãe representa o amor. Pessoas que têm dificuldade de construir negócio têm uma falta inconsciente nas conexões mentais com falta de pai. Enquanto tem pessoas que têm falta de mãe e têm dificuldade de manter um negócio. Conhece pessoas que constroem e perdem tudo? Desequilibrados emocionalmente? E aí ele faz um empréstimo para pagar outro. Problema financeiro não se resolve com dinheiro. Não se resolve com dinheiro. Você pode pegar uma pessoa completamente endividada e ir lá e pagar todas as contas dela. 1 ano depois, 2 anos depois, ela está endividada de novo. Porque o problema dela é comportamento, não é dinheiro. É o que está acontecendo na máquina mais perfeita e ela não está lidando com o que está acontecendo com a máquina mais perfeita. Ela não está de posse disso. O mundo muda quando eu mudo. O mundo muda quando eu mudo. A pesquisa que eu estava falando para vocês, de Will Cunningham, ele mostrou que esse pensamento que você projeta no córtex pré-frontal, que é a área racional do cérebro, rapidamente ele se projeta para o sistema límbico, que é responsável pelo processamento das emoções. Se esse pensamento for ruim, ele trabalha na liberação de química como um hormônio chamado cortisol.
que quando em desequilíbrio quando ele está desequilibrado, o cortisol em equilíbrio está tudo certo. O cortisol em desequilíbrio ele é responsável por te deixar altamente estressado. Ok, e o que acontece com uma pessoa altamente estressada? O sangue do córtex pré-frontal aumenta no... Alguém que tem dificuldade, por exemplo, de falar em público? Alguém tem dificuldade? Isso é muito comum? E comum é diferente de normal? A pessoa tem dificuldade de falar em público. Agora pense o seguinte, quem aqui acredita que você sabe muito sobre o que você faz? Quem acredita que você sabe muito? Eu acredito que você sabe muito. Não tudo. Ninguém aqui dentro sabe tudo sobre nada. Porque quando você entende a resposta, vem a vida e muda o quê? As perguntas. Excelência é a busca que a gente faz sempre. Porque perfeição vem do latim perfectus, que significa feito até o fim. E ninguém aqui dentro é feito até o fim. Todos nós aqui somos perfectíveis. Nós podemos ser seres humanos melhores, pais melhores, irmãos melhores, cônjuges melhores, líderes melhores, pessoas melhores para a sociedade, pessoas que impactam mais pessoas. A minha meta no mundo é construir 1 bilhão. Eu quero construir 1 bilhão. 1 bilhão de pessoas seguindo o meu trabalho. A minha busca no mundo é impactar positivamente 1 bilhão de pessoas. Essa é a minha busca. Essa é a essência. Eu vou fazer um convite para vocês depois do final para baixar uma das principais redes sociais de desenvolvimento humano que nós criamos recentemente, que chama-se Your Brain, seu cérebro. E você tem a oportunidade de ter o conhecimento na palma da sua mão. Esse projeto ele vem sendo acelerado também na Califórnia, no Vale do Silício, e ele tem a tendência agora para 36 meses em chegar em torno de 100 mil assinantes na área premium e 500 mil usuários free. Vai ter conteúdo gratuito para você lá, poder continuar se desenvolvendo de forma contínua. Todas as vezes em que você quer evoluir, todas as vezes em que você quer aprender, depende disso aqui. Depende dessa máquina perfeita. Ela depende de você realmente estar de posse do que está acontecendo na sua vida. Esteja de posse do que está acontecendo. QI é quociente intelectual, QE é quociente emocional. Por que eu fiz a pergunta de quem acreditava que você é incrível no que faz? E ao mesmo tempo eu fiz a pergunta quem tem dificuldade de falar em público? Porque capacidade técnica te habilita a estar aqui. Capacidade emocional te habilita a entregar um conteúdo com maestria. O que é completamente diferente. QI, QE. QI e QE. E quando você domina o QE, você é diferenciado. Você, meu amigo, sabe muito bem quem é diferenciado em todas as áreas e todas as carreiras da vida. É muito simples. É a coisa mais simples que tem na vida, é você olhar para um profissional e você entende. É diferenciado. Você sabe muito bem do que eu estou falando aqui agora. E você tem tudo para ser essa pessoa quando o mundo olha para você. Você tem tudo para ser essa pessoa. A questão é que você está fazendo o que tem que ser feito ou você continua querendo ver o pôr do sol e só sai à noite de casa? Sabe que nós estamos colocando em prática aquilo que em tese a gente pensa que sabe e muitas vezes apenas entende? Porque o saber é inimigo do aprender. A principal coisa que eu aprendi na minha vida foi humildade. As pessoas confundem um pouco o conceito de humildade, eles pensam que humildade tem a ver com você falar coisas somente que as pessoas querem ouvir, eles confundem humildade com a forma como você se veste, onde você mora, o carro que você dirige. Isso não tem nada a ver com humildade, isso tem a ver com conforto, com segurança, com apreço, outras fatores. Humildade significa uma coisa, a forma como você trata as outras pessoas. Humildade de aprendizagem foi a principal coisa que eu aprendi na minha vida. Suba 1 degrau do sucesso e suba 2 na humildade. Isso é fundamental. Alguém aqui já fez a escola do sucesso comigo? Levante a mão, por favor. Perguntem a eles acerca do meu trabalho. Por favor. Vocês vão entender o que eu quero que vocês construam na sua carreira, na sua vida, cada um no que você está fazendo. O mercado é abundante e infinito para todos. O problema é que muitas vezes o QE está focado no medo, na incerteza, na insegurança. No medo, o QE é o quociente emocional. O QI é o quociente intelectual. A sua capacidade intelectual é uma coisa, a sua capacidade emocional é outra. Então, quando você domina o que você faz profissionalmente, mas você tem dificuldade de vir aqui, não é porque você não tem QI, é porque você não domina QE. E o que acontece nessa máquina aqui quando você não domina QE? Se você vem aqui e domina QI e não domina QE, que é o quociente emocional,
O seu cérebro, como mecanismo de defesa, ele diminui o sangue no córtex pré-frontal e aumenta o fluxo de sangue nos membros inferiores. Com o intuito do quê? Hashtag partiu. Com o intuito de correr daqui. E ali as pessoas, elas evitam. Não é porque, quando a emoção sobe, a inteligência desce. Ah, Felipe, então eu fico menos inteligente? Claro que não. Você não fica menos inteligente. Mas você tem menos acesso à capacidade cognitiva por conta dos processos mentais que está acontecendo. Todas as vezes em que você sente medo, insegurança, nós temos um mecanismo chamado amígdala. E a amígdala, ele controla muito do instinto de ataque ou fuga. Muito desse instinto, ataque ou fuga, ataque ou fuga. A comunicação vem do latim comunicare, que significa tornar comum. É você ter capacidade de tornar comum, de nivelar públicos, de nivelar o seu cliente, de conseguir mostrar para ele a clareza do que o seu produto faz. Alguém que trabalha com vendas, 100% das vezes uma venda acontece. 100% das vezes uma venda acontece. Ou você vende para o seu cliente, ou ele te vende o motivo pelo qual não comprar de você. Mas a venda aconteceu. Enquanto você não entender essa máquina aqui, você vai fazer 50 mil cursos de venda e não vai mudar nada. Vai mudar 2 meses. Anota aí para você entender o que eu estou falando. Vai durar 2 meses. Porque você acaba sendo estimulado e não desenvolvido enquanto você não entender do quê? Ah, mas eu tenho que treinar em vendas? É óbvio que tem que treinar. O treinamento nunca acaba. Você tem que treinar em vendas, você tem que treinar em performance, você tem que treinar em liderança, comunicação. O que eu estou te dizendo é que, além disso, você precisa entender como que funciona o comportamento do consumidor. O comportamento, como as pessoas se comportam. Porque quando você entende a base do cérebro humano, como as pessoas se comportam, aí todas as técnicas que você aprende faz total sentido. Porque cada pessoa é diferente. Cada pessoa é diferente. Nada é tão desigual do que tratar pessoas diferentes da forma igual. Nada é tão desigual. Então, todas as vezes em que você está com dificuldade emocional, que você tem dificuldade de vir aqui na frente, por exemplo, você tem menos acesso à capacidade cognitiva, porque diminui o fluxo de sangue aqui e aumenta nos membros inferiores, porque a amígdala e na comunicação o óbvio precisa ser dito. Em uma das turmas de um dos teus treinamentos, no final veio uma pessoa e disse o seguinte: Felipe, agora eu entendo por que eu tenho dificuldade de alcançar os meus resultados. E eu, muito curioso, como sempre, disse a ele: me fala mais sobre isso. E ele me disse o seguinte: há alguns anos eu precisei fazer uma cirurgia e eu tirei minhas amígdalas. Naquele momento eu pedi desculpa para ele, porque o equivocado era eu, não ele. Ele não tinha obrigação nenhuma de entender que a amígdala, que tem o tamanho de uma amêndoa no nosso cérebro, não é a mesma que a da garganta. O equivocado era eu. Quem aqui é líder? Pode ter gente lá entendendo outra amígdala. Você tem que compreender isso quando você comunica. As coisas têm que estar claras. A mesma coisa acontece na venda. Você pode estar lá cheio das boas vontades, cheio das técnicas e tudo lá, um roteiro, um script, de tudo que o seu produto ou serviço faz para o seu cliente e tudo mais. Você está falando amígdala, e ele está entendendo a amígdala da garganta e você não vende, não funciona as coisas. Porque você não está entendendo quem? Isso aqui. Você não está entendendo essa máquina aqui. E é aqui que residem os resultados. É aqui que as coisas acontecem na nossa vida. O QI tem ideias, o QI executa. O quociente intelectual tem ideias, o quociente emocional faz as ideias funcionar. Basta a gente simplesmente aprender a interpretar muitas coisas. Quando as palavras foram criadas, por exemplo, quando alguma coisa dá errado, o que é comum a gente ouvir? Infelizmente deu errado. O que foi infeliz? A mente. Infelizmente. Eles entendiam que os processos estavam onde? Na mente pensante por trás do projeto, do produto, do serviço, da empresa, independente do que seja. São processos cognitivos e processos mentais. Agora vamos interpretar a palavra emoção. Então o QI, quociente intelectual, QI, quociente emocional, as emoções. A palavra emoção, ela vem da origem do latim movere. E o que significa movere? Pôr em movimento.
Então, a sua capacidade intelectual, o seu QI é uma coisa, o QE é outra. O emocional, a maioria das pessoas não dominam o mover, não dominam o pôr em movimento. Aí eles têm uma capacidade muito grande, mas não conseguem pôr em movimento. Eles têm uma capacidade incrível, mas não conseguem mover. Não conseguem, de forma emocional, lidar com aquilo. Não conseguem pôr em movimento. E a partir do momento em que você põe em movimento as coisas, que você constrói resultados. Pôr em movimento. É dessa forma que você constrói resultados sólidos na sua vida. Porque o ter uma ideia é uma discrepância muito grande entre ter a ideia e aplicar essa ideia. Tem uma discrepância muito grande. Aonde você está em relação aos seus objetivos? Onde você está nesse momento em relação aos seus objetivos? O que te falta para alcançar esses objetivos? O que te falta? Será que é QI? Será que você precisa de mais um aprendizado? Será que você precisa de um diploma? Será realmente? Converse com você mesmo e pense, será que você precisa de mais conhecimento para fazer acontecer o que você quer na sua vida? Ou você precisa pôr em movimento aquilo que você diz que sabe? O que eu vim aqui hoje é para trabalhar desenvolvimento, não estímulo. Estímulo dura 72 horas. Estímulo dura 72 horas. Isso é fundamental entender. Nós precisamos estar desenvolvidos, nós precisamos estar insatisfeitos. Eu até brinquei com o Josias, quando ele falou comigo meses atrás, para o evento, disse, a gente precisa de um negócio para mover a galera, fazer motivacional. Não, isso aí passa. Se deixar eu ir lá e irritar eles, aí eu topo, porque o cérebro dele vai entrar em conexões de insatisfação. Aí ele vai ter intenção biológica de entrar nessa. Aí a gente vai conseguir mover aquilo. Aí você vai ter glicose, porque pensamento é energia. Pensamento é energia. Pensamento move glicose, pensamento move bioeletricidade no seu cérebro e toda a força que move a matéria é energia. Logo, o pensamento tem a capacidade de mover energia. Alguém já leu o livro aqui, O Segredo da Mente Milionária? Sim? Tim Harvey, o Harvey é um dos meus mentores, hoje a gente está com uma frequência muito grande, uma proximidade, eu ministrei um dos treinamentos, o Millionaire Mind Experience. Alguém que estava no Millionaire Mind Experience em março? Olha só que legal. O Harvey, no livro, ele tem uma coisa filosófica que a neurociência mostra. Ele fala no livro, pensamento gera sentimento, sentimento gera ação gera resultado. A ciência mostra o quê? Pensamento produz emoção, emoção produz atitudes, atitudes criam a realidade da pessoa e ele começa a agir novamente com base na realidade criada. Mas se ele teve uma atitude ruim, através de uma química ruim do corpo, de um pensamento que originou um medo, uma incerteza, ele vai construir um loop infinito de resultados horríveis na sua vida. E vai passar 1 ano, 2, 3, 5, 10 e muitas vezes você vai à vida. E a gente morre para que a vida tenha sentido. Nós morremos para que a vida tenha sentido. Tudo na natureza tem uma interconexão. Nós estamos conectados com tudo. E quando eu falei lá no início sobre nós estamos aqui hoje por conta daquelas 6.000 pessoas lá na savana. Quem aqui conhece pessoas, o amigo cemitério, que está sempre compartilhando coisas negativas, desgraça, problema? Conhece pessoas assim? Intimamente pessoas assim? Quando você reclama, você está treinando o seu cérebro para olhar o lado negativo das coisas. Você está treinando o seu cérebro. Conhece pessoas incongruentes? Pessoas que você conhece a fundo, que o discurso é uma coisa e as ações são outras? Conhece pessoas assim? Será que isso é legitimidade? Será que isso é legitimidade? E o que você precisa para a sua vida é legitimidade, mas é você com você mesmo. Você tem que ser melhor do que você. Todos os dias, lembra da grama do vizinho? Se a grama do vizinho for mais verde, seja você o vizinho. Eles falam muito nos Estados Unidos, eu tenho muitas fontes de estudo de lá, sobre o Day One, que é o dia 1. A grande empresa foi a pequena empresa que fez a coisa certa. Eles tiveram o dia 1. Qual é a maior referência quando você pensa em empresas no mundo, por exemplo? E muitas vezes eu não avancei em projetos que eu gostaria de avançar, porque eu fazia uma coisa incongruente com o meu cérebro. Alguém aqui é indeciso? Alguém aqui perde um dia inteiro pensando que amanhã eu vou chegar lá e vou falar isso, vou falar aquilo, chegar lá e não falar nada, deixa por isso mesmo? Cuidado com a indecisão, porque você gastou energia mental para pensar naquilo e não usou essa energia. E muitas vezes eu deixei de avançar em muitos projetos, em muitas coisas que eu poderia ter avançado na minha vida, porque eu ficava pensando, pare de fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. É fundamental a gente ter uma direção e uma palavra.
que chama-se consistência. Que dentro da escola de sucesso, eu também gosto de usar muita disciplina. Regra número 1 para o sucesso: disciplina. Regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. E muitas vezes na nossa vida, nosso problema é velocidade. Como velocidade? Em que sentido o nosso problema é velocidade? Em que sentido? O Harvey um dia disse o seguinte: se você motivar um idiota, você vai ter um idiota motivado. E aí eu fiz congruência total com a minha frase, que me acompanha há muitos anos, que é: quando você está no caminho errado, quanto mais você acelera, mais longe do objetivo você fica. Quando você está no caminho errado, mais longe do objetivo você fica. Uma pessoa motivada no caminho errado, ela vai errar melhor. Uma pessoa motivada, ela está recebendo uma coisa chamada, que eu chamo de dose: dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Motivação é só química. 72 horas passa, baixa frequência e você volta a ter a performance de antes. É completamente diferente de você ser desenvolvido, de você aprender a se desenvolver. Você realmente conseguir se desenvolver. Não apenas você estaria estimulado. E esse é o seu desafio. Esse é o seu desafio aqui. As pessoas que mais vencem são pessoas que mais treinam, não tem jeito. Em todas as áreas, em todos os negócios, as pessoas que mais vencem são pessoas que mais treinam. O que diferencia grandes multinacionais de empresas que nunca chegam lá, por mais que teriam potencial para chegar, é o treinamento. As grandes multinacionais, eles treinam. Quando tem dificuldade, eles aumentam o investimento em treinamento. Quanto mais dificuldade, mais eles investem. Enquanto empresas na média, e cuidado quando está na média, que média vem de mediocridade, a primeira dificuldade que tem, a primeira coisa a ser cortada é verba de treinamento. Treine-se, treine sua equipe, treine você. Só que o treinamento tem que ser top-down, de cima para baixo. Cultura devora estratégia. Você pode ter uma estratégia incrível, se você não tem uma cultura forte de pessoas treinadas, não vai funcionar a sua empresa. Busque treinar. O treinamento nunca acaba. Quem já fez escola de sucesso, o que eu falo lá dentro? Eu indico você fazer todos os treinamentos que tem no mercado para você aprender mais, para você se desenvolver. Você não vai chegar lá fazer um treinamento e vai parar. Você toma banho só uma vez? Você se alimenta só uma vez? Não. Assim como você precisa estar constantemente treinando. Você precisa estar constantemente aprendendo. Quem mais aqui hoje trabalha com treinamentos, que treina pessoas? Levante em pé, por favor, senhores. Levante em pé, por favor. Olhem para eles. Pegue o cartão dessas pessoas. Pegue o cartão dessas pessoas. Treine-se você. Treine a sua equipe. Acompanhe ele nas redes sociais. Sigam essas pessoas. Porque o mundo precisa de mais gente treinando pessoas. Uma salva de palmas para eles, por favor. O mundo precisa de mais gente treinando gente. Só que como que você vai treinar alguém se você não está treinado? Porque quando eu falo em treinar, você como líder é um treinador. Você enquanto líder é um treinador. E como que você está dando treinamento? Não se constrói empresa nota 10 com pessoas nota 5. É uma lógica. Pessoas ruins constroem negócios ruins. Pessoas boas constroem bons negócios. Pessoas incríveis constroem negócios incríveis. E assim não tem jeito. É quanto mais você se desenvolve, é quanto mais você trabalha a sua mentalidade, é quanto mais você trabalha a nível de quê? Existem 2 grandes ativos no mundo. 2 grandes ativos no mundo. O primeiro deles chama-se informação. O primeiro deles chama-se informação. Senhores, quem aqui tem Facebook? Quem aqui tem WhatsApp? Instagram? Tinder? Opa, Tinder? Eu escolhi o meu há alguns anos. Por que eu fiz essa pergunta? Quem tem Facebook? Quem tem WhatsApp? Você sabia que o WhatsApp comprou o Facebook por mais de 20 bilhões de dólares há alguns anos? Alguém aqui paga para utilizar o WhatsApp, por exemplo? Alguém paga? Não? Então não bate essa conta. Uma empresa que a gente não paga nada para usar, compra outra que a gente também não paga nada para usar, e todas são empresas bilionárias, que estão lá na lista das mais valiosas da Bolsa de Valores. Então, mas e como assim? Porque para você, talvez, o dinheiro vale mais que a informação. Para eles, a informação vale mais do que o dinheiro. Eles te dão todo esse serviço gratuitamente, em troca de você dizer onde você mora,
o que você gosta de comer, quais são seus hobbies, para onde você viaja, que marca de carro você gosta, que roupas você utiliza. Eles te dão tudo isso em troca de informação. 87% dos ganhadores de loteria, dos ganhadores de heranças, Big Brothers, programa altamente espiritual, 100% deles perdem tudo em menos de 5 anos. Por quê? Porque eles conquistaram dinheiro, mas não conquistaram a informação de como multiplicar esse dinheiro. Quando eu falo para as pessoas que o aplicativo Your Brain, que eu falei para vocês, a assinatura dele custa R$ 28,90, as pessoas, quando acessam a área Premium, eles dizem, não é possível que todo esse conhecimento, todo esse conteúdo, o curso toda semana, R$ 28,90. Por que isso? Porque eu estou olhando para o lado do empreendedorismo. O que é o conceito de franquia, empreendedores? Dividir para multiplicar. É dividir para multiplicar. Quando você divide o seu conhecimento, você consegue multiplicar as coisas. O meu intuito é o quê? Como empresário, falando de empreendedorismo, eu não olho para R$ 28,90. Eu olho para quê? Para a meta de 36 meses. De 100 mil assinantes. Aí são 100 mil olhando para 28,90. Aí são 2.890 no mês. E no mês seguinte, 2.890, 2.890. E só no lançamento ele surpreendeu o que a gente esperava de usuários, tanto free quanto assinantes. Um lançamento que não aconteceu no oficial. E por que eu estou te falando isso? Porque eu não sei que estágio você está na sua vida agora, mas é possível você construir algo extraordinário. A questão é o que você está fazendo agora. Esse prédio aqui, como que ele foi construído? De que forma ele foi construído? Tijolo por tijolo. Ou ele nasceu pronto? Estava no terreno vazio, de repente o senhor ele apareceu ali. Foi assim? Foi construído tijolo por tijolo. O que eu vim fazer aqui é ser o cimento entre os tijolos. Mas você precisa construir a sua obra-prima. Você precisa construir essa vida extraordinária que você merece. E não depende do mundo lá fora, isso depende de você. Isso depende de você fazer como aqueles 6.000 a 70.000 anos atrás, porque tudo na vida se multiplica. Porque quando você olha para uma coisa, mas é tão pequeno, mas o grande é construído de pequenas partes. Foi graças àqueles 6.000 lá atrás que tiveram que viver um ambiente extremamente hostil, um ambiente extremamente com predadores que tentavam nos matar 100% do tempo. Foi graças a eles sobreviver que hoje nós estamos aqui. Mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Nós levamos 100.000 anos para chegar a 1 bilhão de habitantes. 100.000 anos. E depois nós levamos 100 anos para dobrar e fazer 2 bilhões de habitantes. E depois só 50 anos para dobrar de novo e fazer 4 bilhões de habitantes. Isso até 1974. Hoje nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Porque resultado constrói resultado. Resultado constrói resultado. E você precisa começar a construir e acelerar o resultado, mas na direção certa. Porque quando você está no caminho errado, quanto mais você acelera, mais longe do objetivo você fica. Se você trabalha não vê resultado, alguma coisa está errada. E aonde que a maior parte dos empresários, eu percebo que eles erram em elaborar metas? Porque eles fazem meta de resultado e não meta de processo. Meta de resultado você não tem controle, meu amigo. Processo você tem controle. E é muito comum, eu quero crescer 200% esse ano. É a coisa mais simples que tem. Bom, eu quero crescer, não fácil, simples. As pessoas confundem fácil com simples. É muito simples. Ok, quero crescer 200% ao ano, quero crescer 100% ao ano, quero crescer 20% ao ano. Quando você coloca uma meta dessa, você não tem controle. Você tem controle sobre o processo. Então você tem que fazer a engenharia reversa da meta. Uma meta não começa com o resultado, ela começa com o processo capaz de ser feito naquele momento e com 15% acima da capacidade para ser stretch goals, para ser as metas desafiadoras. Stretch goals, para que você consiga trabalhar metas desafiadoras. Você não elabora a meta dizendo, bom, agora eu quero crescer 20%. Não é assim que você elabora uma meta. É você olhar, ok, quem que eu tenho hoje na equipe? Bom, eu tenho essas 50 pessoas, eu tenho isso, eu tenho aquilo, ok, eu tenho isso na equipe, beleza. Quanto que foi o cenário que a gente fez? Quanto nós realizamos no último ano? Ok. Qual que é o cenário de provisão disso? Qual que é o cenário de previsão? Qual que é a logística? E você começa a entender, eu tenho essas pessoas que podem produzir, eu tenho isso disponível. E você começa a fazer uma matemática simples daquilo, e aí você vai chegar a um número.
Quando você somou o quanto você pode crescer com as pessoas, com o processo que você é capaz, quando você somou tudo aquilo, você vai fazer uma matemática e vai ver que número deu. Deu um número de 8% de crescimento. Eu não estou falando, mais uma vez, de cenário realista ou de cenário pessimista. Desculpa, não estou falando de cenário pessimista ou otimista, estou falando de cenário realista. Meta não se começa pelo final. Meta, você tem que entender o que você tem disponível. A partir do momento em que você entende o processo que você tem como executar, eu tenho como fazer isso, isso, isso. Porque se você coloca uma meta extremamente ousada e você não tem capacidade de colocar ela em prática, acontece um fenômeno da mente, do cérebro. É muito simples em planejamento estratégico planejar, sem entender o cérebro. Porque como que o seu cérebro funciona? Esforço sem resultado gera desistência. Ele funciona assim. Ele funciona assim. Alguém em algum momento da sua vida você sentiu vontade, talvez hoje, no evento, você sentiu vontade de ir no banheiro e segurou um pouco aqui? Aconteceu isso com alguém aqui? Sim? O seu cérebro o tempo todo está buscando economizar energia. Levantar da cadeira é incômodo para o cérebro. Porque ele entende que ele vai ter gasto de energia, ele vai gastar um joule. E ele quer ficar o quê? Sentado. Então, quando você sente a vontade de ir ao banheiro, o cérebro faz a seguinte pergunta, de forma inconsciente, não de forma racional. O cérebro pergunta o seguinte: o que vai gastar mais energia? Eu levantar e ir ao banheiro ou eu ficar aqui? E ele pensa, agora se eu levantar e ir ao banheiro, eu vou gastar mais energia de ficar aqui, então eu fico. Agora, quando apertou muito, que você não consegue mais segurar, o que acontece nesse momento? A energia de segurar está sendo maior, então ele faz você ir ao banheiro. Ele faz você levantar e ir em busca. Quando se fala de construção de negócio, quando se fala de inteligência, quando se fala de resultado, inteligência emocional e resultado, você não tem como construir resultado sem olhar para o que está acontecendo emocionalmente na sua vida. Você não tem como construir resultado sem olhar para o que está acontecendo emocionalmente na sua vida. Você precisa entender que estágio você está emocional. Quando você sair daqui hoje, senhores, vocês vão para algum lugar que chama-se a sua casa, é possível, sim? Uns vão para um bar, mas outros vão para uma casa. Mas depois que você sair do bar, você vai para onde? Para casa. E quando você sai do trabalho de manhã, por exemplo? Você sai do trabalho de manhã. Para onde você volta meio-dia se você... mas eu vou para um almoço fora, ok? E no final do dia? Para onde você vai? Para a sua casa. Para mim que não é. Nunca vi você lá. Você vai para a sua casa. E se você vai tirar umas férias? Você vai viajar. E você fica 30 dias fora. Quando você volta, você vai para onde? Para a sua casa. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque qual é a sua casa emocional? Qual a sua casa emocional? Ou seja, como que você é normalmente? Como você é normalmente? Como é a sua casa emocional? Você normalmente é uma pessoa mais ansiosa, estressada, tensa, irritada? Ou é uma pessoa mais tranquila, convicta, líder? Como você é? Qual a sua casa emocional? Por que eu estou te dizendo isso? Porque se você não domina a sua casa emocional, você não domina os seus resultados, não domina a sua vida. Você constrói resultados através de QI, aquilo que você sabe. Só que o que faz o QI se movimentar é o quê? Quociente emocional. Daniel Goleman escreveu um livro clássico em 95 chamado Inteligência Emocional. Acredito que muitos aqui já leram esse livro. Sim ou sim? É um clássico. Os estudos do Goleman mostraram que menos de 20% das pessoas fracassam por falta de competência técnica e mais de 80% fracassam por falta de competência emocional. Não é porque não sabia fazer tecnicamente o que ele era habilitado, mas sim porque ele não conseguia colocar em prática aquilo que ele teria aqui dentro. Porque tem 3 níveis de aprendizagem aqui. E muitas pessoas estão no nível de entendimento e pensam que estão no nível de sabedoria. É completamente diferente. Existem 3 níveis de aprendizagem. O primeiro nível de mudança, usa mais a palavra mudança que fica mais simples para o seu cérebro entender. Existem 3 níveis para que uma mudança aconteça na sua vida. Para que um resultado aconteça na sua vida. O primeiro nível é mudança bioquímica. É a mais superficial. É a mais superficial. Um dos protagonistas aqui do evento, o Josias, entre tantos outros que fizeram com brilhantismo, pergunte para ele o que acontece dentro do Vencedores, que é um programa que a gente tem. 3 níveis: bioquímico, estrutural e funcional. O que é a mudança bioquímica?
você está motivado, dura 72 horas. Dura 72 horas. O efeito dura 72 horas da mudança bioquímica, a partir do momento, o que a gente faz numa abertura, por exemplo, de um treinamento de alto impacto? Você coloca música, som alto, estímulos visuais, sonoros, sinestésicos, e aí aquilo vai automaticamente com imagens de impacto, com frases de impacto, você coloca as pessoas num estado chamado de catarse. Catarse é como um estado de consciência alterada, é literalmente como uma droga. E a pessoa fica cada vez mais dependente disso. O que eu estou falando aqui? Os bastidores. Porque se vocês só saem motivados, o que vai acontecer um mês depois? Já aconteceu com você de se desenvolver e um mês depois passou tudo? Não é possível? Diminuiu? Sim? Uns mais, outros menos? Isso é muito comum. É a maior reclamação que eu recebo das pessoas. Só que muitas pessoas não têm coragem, muitas vezes, de dizer. É muito comum isso acontecer, por quê? Porque você foi extremamente estimulado e colocou você em estado de consciência alterada, automaticamente você sai achando que é o super-herói. E conta para mim o que aconteceu 2 meses depois. Exatamente. Então, quando isso acontece na nossa vida, é porque nós estamos só com o nível superficial. Por que eu estou falando isso? Porque no seu dia a dia é isso na sua vida. Você é extremamente estimulado. E aí vem o segundo nível de mudança, que é a mudança estrutural. A mudança estrutural é o QI. O QI. E o terceiro e mais poderoso nível de mudança é a mudança funcional. E o nome fala por si. Ela funciona. Ela funciona. Essa mudança funciona. Porque aí você foi o quê? Desenvolvido. Que é o que a gente busca fazer em todos os programas. A nível de desenvolvimento, não a nível de estímulo, porque estímulo passa. E você estimulado não tem o mesmo efeito. Eu estou dizendo isso porque lá no seu dia a dia você precisa criar funcionalidade para aquele conhecimento de QI que você tem. Conhecimento, prática e repetição, é através da repetição que você constrói, que você consolida resultados na sua vida. É dessa forma que você constrói, que você consolida um resultado. Eu quero, para a gente finalizar essa parte final, eu quero compartilhar com vocês uma história, que é a 4ª vez que eu vou contar essa história. E cada uma delas, eu me emociono de uma forma diferente. Cada uma delas eu me emociono de uma forma diferente. Eu fui fazer um treinamento como aluno, porque só é um bom ensinante, que é um bom aprendiz. Eu fui fazer um treinamento como aluno, e aí teve uma dinâmica, uma atividade que a gente foi fazer. E eu fiquei em dupla com uma pessoa, e a gente começou a se desenvolver, e nós tínhamos um exercício para fazer. E aquele exercício era o seguinte: você compartilhar qual o maior desafio que você já passou na sua vida. Qual foi o maior desafio? Nós precisamos compartilhar. Ok, um desafio vencido, que as pessoas confundem experiência. Experiência tem a ver com desafio vencido. Tem pessoas que dizem, eu tenho 20 anos de experiência. Depende. Tem que olhar para os seus resultados, não para o tempo. Educação não se mede por tempo, se mede por transformação. Experiência tem a ver com desafios vencidos. Então, naquele momento, nós precisamos compartilhar isso. E o compartilhamento naquele momento, eu precisava compartilhar e dizer para ele qual foi o maior desafio que eu já passei e superei. Entre tantos desafios que todos nós passamos. E também existia um segundo exercício, que era a gente entender o que nós tínhamos que fazer no dia seguinte. Quando você saísse daquele treinamento, quando você sair daqui hoje à noite, você tem decisões a tomar na sua vida. E essas decisões determinam o seu futuro. E daqui a um ano você desejaria ter começado hoje. Quando eu fiz o treinamento com o Tony Robbins, tinha um banner gigante lá. Eu fico muito feliz porque eu fui convidado para fazer parte da equipe dele. Estarei em novembro em Miami e em dezembro em Palm Beach com o Tony Robbins. E tinha um banner gigante lá. E naquele banner dizia: é nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. É nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. Esses são os momentos. Só que a consciência maior dessa história não foi o que eu compartilhei com ele, porque todos os desafios que eu superei na minha vida, como dificuldade de falar em público, como dificuldade financeira, como uma perda de um ente querido, todos esses desafios que eu passei durante a minha vida ficaram praticamente insignificantes. Eu não consegui mais olhar para ele e dizer: eu tive desafio.
perante o que ele compartilhou comigo. Naquele momento, ele me disse o seguinte: o maior desafio que eu tive foi quando eu tinha 18 para 19 anos. O meu sonho sempre foi, eu sonhei sempre com a natação. Eu gostaria de ser um profissional da natação. Então, desde criança, o meu pai me levava para piscinas e eu fui crescendo com essa chama dentro de mim. E eu fiz cursos e eu conheci todas as técnicas, as formas, e eu fracassei na minha vida não porque não sabia as técnicas. Eu fracassei na minha vida porque antes das provas eu estava muito tenso sempre e eu perdi a performance. Assim como muitas pessoas não fracassam porque não sabem o que fazer, mas sempre porque não sabem como liderar, comunicar, se relacionar, que não tem equilíbrio emocional. A melhor coisa que você pode fazer para um desequilibrado é não ser um deles, senão você piora a situação. E ele me disse o seguinte: com 18 para 19 anos eu precisei tomar uma decisão na minha vida, e eu vi que ele ficou um tanto emocionado ao compartilhar. Ele ficou um pouco emocionado. E no momento que ele sentiu aquela emoção, eu peguei na mão dele, fiz um rapport, peguei na mão dele, tudo bem? E ele sim, ele respirou e voltou a compartilhar. E ele disse: quando você domina uma técnica, você sabe o que pode e o que não pode. A gente sabe o que pode e o que não pode, enquanto você está no controle. Enquanto você está na sua casa emocional equilibrada. Equilíbrio na sua casa emocional. E assim como a sua casa que você volta embora, você pode se mudar dessa casa se você quer ir para um lugar muito melhor. Como a casa emocional pode ser mudada. Então naquele momento ele disse assim: o meu pai foi o maior incentivador para eu fazer isso. E nós estávamos em um acampamento entre famílias e amigos. O meu pai, ele sempre foi uma pessoa extremamente bem-humorada, uma pessoa do bem, e nós estávamos subindo em cima de uma pedra e pulando na água. Subíamos numa pedra e pulávamos na água. E ele, como sempre uma pessoa muito do bem, humorada, para animar todos, ele não subiu na pedra. Ele subiu numa árvore que tinha uns 10 metros à direita. Ele subiu nessa árvore. E subiu lá no topo da árvore. E pulou. A questão é que ele pulou numa parte que não dava pé. E ele, como muitos empresários que existem no mundo, ele não tinha habilidade de saber nadar. Assim como tem empresários que não têm habilidade de gestão, liderança e comunicação. E ele não tinha essa habilidade. E ele pulou numa parte que não dava pé. E ele começou a se afogar. Ele começou a se afogar. E ele foi se afogando. E ele, como entendia de todas as técnicas, ele pulou na água para ajudar o pai. E ele foi descendo até que chegou um momento que ele ficou muito próximo do pai dele. E ele conseguiu pegar na mão do pai dele. E ele segurou na mão do pai dele. Só que naquele momento ele não tinha força para subir de volta. E ele tentava subir e não conseguia mais. E quando você domina técnica, quando você entende de técnicas, é mais simples. E como foi para ele? Porque ele sabia uma coisa. Ele teve que tomar uma decisão naquele momento. Uma decisão ele tinha a fazer. Essa decisão era soltar a mão do pai dele e ver o pai morrer na frente dele, ou continuar segurando a mão e os dois morrerem juntos. Isso é uma história real e ela não tem uma terceira opção. Ele tinha duas decisões para fazer. Ele soltava a mão. Quem é que soltaria a mão? Começou a ir por água abaixo qualquer desafio que você tem que fazer na sua vida. Assim como naquele momento eu disse para ele: eu não tenho mais desafios. Eu não tenho mais problemas, melhor dizendo. Ele teve que tomar essa decisão. Em segundos ele tinha que escolher: eu solto a mão do meu pai e ele morre, ou eu continuo segurando e nós dois morremos juntos. E como ele me contou a história, você já pode prever. Ele soltou a mão do pai e subiu, se afogou próximo, faltou oxigênio próximo da chegada, pularam na água, tiraram ele dali. Ele acordou 2, 3 minutos depois, o pai dele foi achado
muito tempo depois, longe lá onde a água levou. Alguém aqui ainda tem problema? A vida é muito mais do que aquelas pequenas coisas que a gente olha às vezes. Alguém falou alguma coisa que eu não gostei. Cortaram a minha frente no trânsito. Resultado, meu amigo, ele sempre passa por equilíbrio emocional antes. Se você não tem equilíbrio emocional, você não constrói os resultados que você gostaria na sua vida. Todo resultado na sua vida tem como base o domínio das emoções. E não depende de mim, não depende dos palestrantes que já estiveram aqui, não depende dos palestrantes que vão vir, depende de você. Porque o que nós fizemos aqui foi abrir a porta e mostrar o caminho. Quem caminha é você. Nós não podemos caminhar por você. Os resultados dependem das suas ações. Depende daquilo que você vai escolher fazer com o que você já ouviu aqui, com o que você ainda vai ouvir aqui. Isso é dessa forma que se constrói solidez. É dessa forma que se constrói uma vida extraordinária. Uma vida que você merece construir. A questão é que a maioria das pessoas, elas repetem todos os dias e você se torna aquilo que você repete para você. O mantra da maioria das pessoas é: tá difícil, não posso, não vou, não consigo. E se você resolve mudar esse mantra? Você muda esse mantra para eu posso. Se você muda esse mantra para eu posso, será que fica diferente? Só que não basta apenas você acreditar que você pode, você precisa ter ações congruentes. Não basta apenas você acreditar que pode, mas é através do momento em que você diz eu posso, que você manda uma informação para o seu sistema nervoso central, que você manda uma informação para o córtex pré-frontal. Eu quero nesse momento convidá-los a levantar em pé, por favor. Levante em pé, por favor. Encontre um parceiro, olhe para o colega do seu lado, olhe nos olhos dele e diz a ele: parabéns por você estar aqui. Olha para ele e diz: parabéns por você estar aqui. Agora repete para ele: eu posso. Eu posso. Eu achei fraco. Repete de novo: eu posso. Eu posso. E muitas vezes na vida você não faz acontecer porque você faz como a primeira vez. Você podendo ter gritado mais alto, por que você gritou baixo? Você faz todas as coisas como faz uma delas. Isso diz muito sobre você. Isso diz muito sobre você, não sobre mim, diz sobre você. Agora repete novamente para o seu colega: eu posso! Eu posso. Eu posso! Eu posso. Agora a gente vai incluir mais um item aí, que é eu posso e eu faço. Eu posso e eu faço! Eu posso e eu faço. Eu posso e eu faço! Eu posso e eu faço. Eu posso e eu faço! Eu posso e eu faço. Eu posso e eu faço! Eu posso e eu faço. Uma salva de palmas para vocês. Muito obrigado a cada um de vocês. Foi uma honra muito grande estar aqui. Contem comigo, muito obrigado. Até breve e nos vemos no topo. Obrigado.